Para dar início ao nosso jogo de banheiro mini, eu vou estar utilizando uma agulha número 13,5. Para iniciar o cordão, eu utilizo a agulha número 2,5, ou se você não tiver, pode estar utilizando a 13,5, só que daí eu explico certinho como pode fazer. Uma agulha de tapeçaria, eu vou utilizar o barbante número 6, salmão, e também a cor caqui escuro, na numeração 6 também. E uma tesoura para arremate. Vamos lá? Para dar início, eu vou estar utilizando o barbante caqui escuro para fazer a primeira parte. Para iniciar, eu gosto, como é uma base reta, eu gosto de fazer o cordão com a agulha número 2,5 para ficar mais firme e o trabalho ficar mais reto. Caso você não tenha, você pode estar utilizando a agulha número 13,5, só que esse cordão se faz bem apertado, tá bom? Vou colocar aqui o barbante na agulha. Aí você faz da forma que está acostumado a colocar aqui o barbante na agulha. E vou fazer um total de 70 correntinhas nesse cordão. Quando finalizar as 70 correntinhas, eu retorno. Finalizei, então, as 70 correntinhas. Agora, eu já posso usar a agulha número 13,5. Eu coloco a minha agulha aqui, laço e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Venho em cima da seguinte e vou fazer um ponto alto também. Faço uma corrente, laço, pulo uma correntinha do cordão, vou para a próxima e faço um ponto alto. Laço em cima da seguinte, ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Então, eu fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos, conforme eu fiz aqui no início. E vou fazendo esta mesma repetição. Uma corrente de espaço, pulo uma correntinha, vou para a próxima e inicio fazendo o bloquinho de 3 pontos altos, sempre um ponto alto em cima de cada correntinha do cordão. Faço esta mesma repetição. Quando chegar aqui no final, feito o último bloquinho, eu retorno. Finalizando, então, todos os bloquinhos até o final do cordão. Notem que eu fiz até o último. Esse aqui é o nozinho de onde eu iniciei. E aqui é a correntinha. Eu fiquei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 3, 14, 15, 16, 17 bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer 4 correntes, que 3 correntes equivalem a um ponto alto e uma corrente de espaço para iniciar essa parte. Então, eu fiz 4, agora eu viro para o outro lado e agora eu vou trabalhar essa parte. Laço, e nessa correntinha que eu fiz entre um bloquinho e outro da carreira anterior, eu vou fazer 3 pontos altos em cima dessa correntinha. 3, uma corrente de espaço, laço, venho para o próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos novamente. Então, essa será a repetição por toda a minha carreira, sempre. No espaço de uma corrente, eu faço 3 pontos altos e uma corrente de espaço entre um bloquinho e outro. Eu faço esta mesma repetição até esse último espaço, aí eu retorno. Fiz, então, toda essa parte até o último espaço de uma correntinha, fiz os 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. Em cima, notem que eu tenho na carreira anterior, eu tenho 3 pontos altos desse bloquinho. Em cima desse que eu fiz as correntinhas, em cima desse primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Dessa maneira, ó. Ele ficou assim. Agora, eu subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto, viro meu trabalho, laço, e nesse espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, ficando 3 com as 2 correntinhas que eu subi.
Eu faço 2 correntinhas apenas nessa lateral. Caso você queira fazer 3, pode estar fazendo. Eu gosto de fazer assim para ficar mais retinha essa lateral. Agora, eu faço uma corrente e novamente eu vou repetir nesse espaço de uma correntinha da carreira anterior, 3 pontos altos. E vou fazendo esta mesma repetição por toda a carreira. 3 pontos altos, uma corrente de espaço, vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar nesse espacinho e eu retorno. Fiz então toda essa parte, chegando aqui em cima do penúltimo espaço de uma corrente, fiz 3 pontos altos, uma correntinha, e aqui eu tenho esse último espaço. Dentro dele, eu vou fazer 3 pontos altos. Normalmente. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, viro meu trabalho para o outro lado, laço, e nesse espaço de uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, sempre vai ser intercalado, ó. Aqui eu tenho um bloquinho, aqui eu tenho as correntes, aqui o bloquinho, aqui as correntes, sempre vai ser intercalado dessa forma. Então, eu fiz 3 pontos altos, uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos novamente, e vou fazendo esta mesma repetição até o final da minha carreira, sempre separados por uma corrente. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a carreira, quando chegar nesse último espaço de uma corrente, eu retorno. Finalizei, então, aqui, em cima desse último espaço de uma corrente, com um bloquinho de 3 pontos altos, faço uma corrente e venho em cima, sempre que eu finalizar dessa forma, vai ser feita assim, uma corrente, eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos, venho em cima desse último e faço um ponto alto. Dessa maneira. Para dar início à próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e completo com mais 2 pontos altos nesse espaço de correntinha, formando um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e inicio fazendo esta mesma repetição. Bloquinhos de 3 pontos altos em cima de cada espaço de uma correntinha da carreira anterior, sempre separados por uma corrente até o final da minha carreira. Chegando aqui no penúltimo, eu faço 3 pontos altos, uma corrente e finalizo com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, estou iniciando a 5ª carreira. Eu vou fazer 5 carreiras de cada cor. Como eu estou com o caqui escuro, eu vou fazer essa 5ª carreira até o final. Chegando aqui, eu vou finalizar com um bloquinho de 3 pontos altos, corto, arremato o meu barbante, aí eu vou iniciar com a outra cor. Finalizei, então, as 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com essa primeira cor. Agora, eu vou utilizar o barbante que eu havia explicado na cor salmão. Na numeração 6 também, coloco ele aqui na agulha. E venho, ó, estou desse lado aqui, onde iniciei com o cordão. Venho em cima, eu tenho esse primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Eu venho em cima desse primeiro e prendo o meu barbante com ponto baixíssimo. Agora, como eu finalizei com o bloquinho, essa parte eu inicio com as correntinhas. Então, eu faço 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e uma corrente de espaço. Laço, venho nesse espaço de uma corrente da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Essa parte vai ser sempre esta mesma repetição. Uma corrente, laço, venho no espaço de uma correntinha da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, aí eu venho para o próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente, faço esta mesma repetição até eu chegar nesse último espaço, aí eu retorno. Ó, eu fui fazendo, ó, fica muito linda a combinação dessas duas cores aqui. O caqui escuro e o salmão. Fiz até
esse último espaço, o bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, laço, e para finalizar, quando tenho esse bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, eu sempre vou finalizar dessa forma, uma corrente, e venho em cima desse último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, fica esse espaço vazio. Para iniciar, inicio com 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e completo em cima desse espaço de uma corrente, mais 2 pontos altos para formar um bloquinho de 3. Uma corrente, venho em cima desse espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Eu acredito que esteja clara essa parte para você, como que vai ser feita essas carreiras. Para não ficar muito repetitivo, eu vou somente explicar, porque é a mesma sequência. Se for explicar todas as carreiras, fica muito cansativo. Então, eu vou precisar fazer 5 carreiras de cada cor, da forma que eu venho trabalhando todas as partes. Aqui, nessa parte do meio, eu faço os bloquinhos de 3 pontos altos em cima da correntinha, do espaço de correntinha da carreira anterior. Eu sempre vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Eu faço carreiras de ida e volta, eu chego lá no final e retorno. E aqui nessas partes, quando eu finalizo com o bloquinho, e aqui eu tenho o bloquinho na carreira anterior, eu fiz um bloquinho no espaço, uma corrente e finalizo com um ponto alto em cima do terceiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Para dar início, finalizei aqui. Para dar início à próxima carreira, eu subo 2 correntes, viro meu trabalho e no espaço de uma correntinha eu vou fazer 2 pontos altos para formar o meu primeiro bloquinho dessa carreira. Uma corrente, inicio fazendo os bloquinhos. Então, se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo como que é feito essas partes de final e início da próxima carreira, se tiver alguma dúvida, tá bom? E vai fazendo desta forma. Se tiver muitas dúvidas, deixa nos comentários que assim que possível eu estarei te respondendo para poder te auxiliar. Faço, então, eu fiz 5 carreiras dessa primeira cor e iniciei fazendo a minha segunda cor. Eu estou usando o caqui escuro na cor escura e na cor mais clara eu estou usando o salmão. Aí você pode usar a cor que você quiser, a cor que você tiver em casa ou que a sua cliente pedir para fazer esse jogo de banheiro. Só que você precisa, ó, eu iniciei com a cor mais escura, eu preciso terminar com a cor mais escura. Eu fiz 5 carreiras dessa primeira cor. Dessa segunda, eu vou precisar de 5 carreiras também. Aí, eu faço 5 carreiras, eu fiz 1, 2, vou fazer 5 carreiras do salmão, corto, arremato o barbante, inicio fazendo mais 5 carreiras dessa cor. Corto, arremato o barbante, inicio essa próxima cor, mais 5 carreiras, tá bom? Então, você vai fazendo conforme a medida que você for utilizar. Finalizei, então, todas as carreiras como eu havia explicado. Se você quiser fazer ele maior, você pode estar fazendo, só que daí vai dar diferença no bico, conforme eu tô fazendo, conforme o tamanho que eu estou fazendo. Daí, você precisa ajustar. Finalizei todas as partes conforme eu havia explicado. Com o caqui escuro, eu fiz 3 partes e com o salmão, eu fiz 2 partes, conforme eu expliquei. Agora, eu vou trabalhar como eu finalizei com o caqui escuro, eu vou usar o salmão para fazer aquela parte onde encaixa no pé do vaso. Eu finalizei, notem que eu preciso iniciar do mesmo lado que eu finalizei, para o trabalho não ficar ao contrário. Eu finalizei com essa cor, agora eu vou colocar, já coloquei na agulha aqui o meu barbante, e aqui nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, eu vou prender o meu barbante com um ponto baixíssimo. Agora, como eu finalizei com o bloquinho, eu vou subir 4 correntinhas. Laço e já puxo essa ponta do barbante lá por trás
para poder trabalhar em cima e arrematar ele. Nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos, conforme eu venho trabalhando desde o início da minha peça. Agora, eu faço uma corrente, laço, venho nesse espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma corrente, escapou aqui, uma correntinha, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Dessa maneira. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Vou cortar essa ponta aqui, que já está arrematada lá atrás. E agora, eu vou voltar fazendo os bloquinhos. Eu vou trabalhar dessa forma aqui. Como eu finalizei com o bloquinho, eu vou subir 4 correntes. Viro o meu trabalho para o outro lado, laço e venho trabalhando normalmente bloquinhos de 3 pontos altos em cima de cada espaço de uma corrente até o final. Chegando no final também, eu faço, como eu tenho essa argolinha, 3 pontos altos, subo 4 correntes, venho no espaço de uma correntinha e vou fazendo carreira de ida e volta da mesma forma que eu trabalhei nessas partes. Eu tenho uma carreira e vou trabalhar mais 4, serão 5 carreiras com a cor salmão, aí eu corto, arremato o barbante e volto com a outra cor. Finalizei, então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com a cor salmão, cortei e arrematei o barbante. Agora, eu venho com a cor caqui escuro, que eu estou utilizando no meu trabalho, e vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, como eu estou aqui na lateral, laço e vou trabalhar mais 2 pontos altos nesse espaço de uma correntinha, formando um bloquinho de 3. Uma corrente, laço e venho trabalhando 3 pontos altos em cima de cada espaço de uma correntinha da carreira anterior. Normalmente, vou fazendo esta mesma repetição, eu acredito que já está claro como que faz as carreiras de ida e volta. Eu vou fazer um total de 5 carreiras também dessa mesma forma de carreiras de ida e volta. Então, eu estou iniciando a primeira e faço mais 4. Finalizando a quinta carreira, eu corto, arremato o barbante e vou trabalhar aqui desse outro lado da mesma forma que eu fiz nesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 bloquinhos, subo as correntes e volto fazendo as carreiras de ida e volta, num total de 5, da mesma forma desse lado. Finalizando as 5 carreiras com salmão, eu inicio com a cor caqui escuro, fazendo 5 carreiras. Aí, eu retorno, quando fizer a quinta carreira, eu retorno dessa cor caqui escuro para dar continuação ao nosso tapete. Finalizei, então, a segunda parte. Tenho os dois lados feito essa parte do encaixe do pé do vaso. Como eu iniciei desse lado direito, em cima dos pontos da cor salmão, eu finalizo bem aqui nesse lado, onde eu vou dar início à parte dos pontos baixos da lateral do meu trabalho. Então, eu finalizei com um bloquinho de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas e venho trabalhando 2 pontos baixos em cima desses pontos altos, que eles vão ficar de lado dessa parte, então, eu trabalho essa lateral. Fiz as 2 correntinhas, eu venho em cima desse ponto alto, entro aqui e vou fazer 2 pontos baixos. Venho para o próximo, 2 pontos baixos e vou fazendo esta mesma repetição por toda a lateral do meu trabalho. Então, vou fazendo 2 pontos baixos, continuo fazendo esta mesma repetição até eu chegar nesse outro lado. Chegando aqui nesse último retorno. Finalizando, então, toda a lateral com os pontos baixos, cheguei nesse último ponto alto
e fiz os 2 pontos baixos, agora eu faço 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho esses pontos altos, em cima de cada ponto alto eu vou trabalhar um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo também. Então, nessa parte mais estreita, eu vou trabalhar dessa forma. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo no espaço de uma correntinha. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição até o final do meu trabalho em cima desses pontos altos. Aí, eu faço 2 correntinhas e inicio a parte da lateral, que os pontos altos ficam de lado, da mesma forma que eu iniciei o trabalho. Então, eu já inicio em cima desse primeiro ponto alto, 2 pontos baixos. No seguinte, 2 pontos baixos. E vou fazendo por toda a parte 2 pontos baixos, até eu chegar nesse final, nessa parte aqui onde eu fiz... Quando eu fiz essas duas partes do pé do vaso, do encaixe do pé do vaso, até esse último aí eu retorno. Finalizei, então, todo o meu trabalho com os pontos baixos. Notem que fazendo 2 correntinhas aqui nas laterais, ele fica bem quadradinho, bem bonito. Aí, aqui na lateral, fui fazendo 2 pontos baixos, chegando até esse último espaço do ponto alto, fiz 2 pontos baixos também, ó. Só para você se localizar certinho aonde que eu estou. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho para o outro lado. E no mesmo espaço que eu fiz a corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo, um ponto baixo. E eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, contando com esse que eu iniciei. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, e vou fazer uma sequência de 9. 9 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 correntes. Pulo 1, 2, 3 espaços, no quarto espacinho eu vou fazer um ponto baixo. E novamente eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Eu já começo contando com esse ponto baixo que eu fiz para prender essa argola. Então, eu tenho 1 e vou fazendo uma sequência até eu ficar no total de 9. 9 pontos baixos, novamente eu vou fazer um cordão com 6 correntinhas. Pulo 1, notem que eu venho contando esses espaços aqui. Eu pulo 1, 2, 3. No quarto espaço, eu vou prender com um ponto baixo e novamente eu inicio fazendo uma sequência de 9 pontos baixos, contando com esse primeiro que eu prendi a argolinha, e vou fazendo esta mesma repetição. 9 pontos baixos. Aí, eu faço 6 correntes, pulo 1, 2, 3, no quarto espaço, eu prendo com ponto baixo, inicio a contagem de 9. Quando eu chegar aqui no final, vou fazer os 9, aí eu retorno. Chegando aqui nessa ponta, eu fiz o cordão de 6 correntinhas e uma sequência de 9 pontos baixos. Notem que eu tenho... Sem contar essa parte onde eu fiz as 2 correntinhas nas pontas dos meus trabalhos com o ponto baixo, eu não conto. Sem contar essa parte, notem que eu fiquei com um espaço sem trabalhar. Então, eu tenho 9, eu vou fazer mais um ponto baixo nesse espaço, nessa parte eu vou ficar com 10 pontos baixos e aqui nessas outras partes com 9. Agora, eu vou fazer 6 correntes também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pular esse ponto baixo, eu pulo essas 2 correntinhas e esse ponto baixo, e vou no seguinte e vou fazer um ponto baixo. Então, eu pulo essa parte, fica dessa forma. Agora, eu vou iniciar essa parte, e eu tenho a parte mais estreita do meu trabalho, ó, dessa forma, onde eu fiz os pontos baixos. E aqui vai ser um pouquinho diferente a contagem dos pontos para dar certo lá no final. Eu calculei certinho, do jeito que fica bom a parte do bico também, para ele ficar retinho.
Então, é bem importante você acompanhar certinho do jeito que eu fiz, da contagem que eu fiz, para dar certo na parte do bico final do meu trabalho. Então, eu fiz aqui conforme eu expliquei. Já inicio, aqui eu vou fazer um total de 10 pontos baixos. Então, eu fiz esse primeiro e vou fazer uma sequência até totalizar 10. Dessa forma, fiz 10, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui vai ser um pouquinho diferente da parte da lateral. Então, eu iniciei com 10 pontos baixos, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos altos nessa ponta e nessa ponta, ó. Quando estiver finalizando, eu também vou fazer um total de 10. Entre essas duas pontas, eu vou fazer uma sequência de 11 pontos baixos. No final, você vai ver que vai ficar certinho a minha parte. Eu fiz essa contagem, o cálculo para dar certo. Então, eu fiz 10 numa corrente de 6, pulei 3 no quarto, fiz um ponto baixo. E agora, inicio uma sequência de 11 pontos baixos, contando com esse primeiro que eu fiz. Fiz, então, 11. Agora, novamente, vou fazer 6 correntes, pulo 1, 2, 3 no quarto e inicio 11 pontos baixos novamente. Então, vou fazendo esta mesma sequência. Quando eu fizer esse final, antes de finalizar essa ponta, eu retorno. Finalizando, então, aqui, vou dar mais uma explicação. Depois dessa ponta que eu fiz essa argola de 6, eu fiz 10 pontos baixos, uma sequência de 10 argola, e a partir dessa argola eu fiz 11 pontos baixos, argola, 11, argola, 11, e essa argola aqui eu já vou fazer os pontos baixos antes dessa ponta. Nessa parte, da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou ficar um total de 10 pontos baixos, notem que ele fecha certinho 10. Como eu não conto essa parte onde eu tenho essas duas correntinhas da carreira anterior e nem esses pontos baixos de cada lado depois dessa, antes e depois dessa correntinha, eu vou ficar um total de 10, tá bom? Então, faz essa contagem certinho. Agora, eu vou fazer 6 correntes normalmente para fazer o argola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pular esse ponto baixo, essas duas correntinhas e o próximo ponto baixo, e venho no seguinte e vou fazer um ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado, eu inicio fazendo um total de 10 pontos baixos nessa lateral. Finalizei, então, 10, novamente, vou fazer a argolinha de 6. Pulo 1, 2, 3 no quarto espaço, vou fazer um ponto baixo. E a partir daqui, eu vou fazendo a mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, um cordão de 6, pulo 3 espaços, no quarto inicio pontos baixos. Faço uma sequência de 9 até o final. Quando chegar nesse final, eu retorno. Qualquer dúvida, volta ao vídeo para entender certinho como que eu fiz essa divisão. Finalizando aqui, então, se você fez certinho desde o início, aqui eu vou fechar com 9 pontos baixos, tá ok? Agora, eu subo uma corrente, viro o meu trabalho para o outro lado. Notem que agora estou do meu lado direito do trabalho. Agora, eu vou fazer nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Venho em cima do próximo, vou fazer um ponto baixo. Novamente, ponto baixo, e vou fazendo até deixar um espaço sem trabalhar. Essa parte que eu inicio já com pontos baixos é somente nessa ponta. Nas outras partes, onde eu tenho os pontos baixos da carreira anterior, vai ser um pouquinho diferente. Então, eu fiz dessa maneira, deixei o último espaço sem trabalhar. Notem que eu estou contando os espaços.
laço, e agora eu vou trabalhar ponto alto em cima, dentro dessa argola. Eu vou fazer um total de 10 pontos altos. Agora, eu vou pular um, dois, no terceiro espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro e 5. Então, eu faço pulando 2, eu faço uma sequência de 5 pontos baixos. Notem que eu fiquei com um espaço sem trabalhar. Laço e, novamente, eu vou fazer 10 pontos altos dentro desse espaço dessas 6 correntinhas da carreira anterior. Então, eu vou fazendo esta mesma sequência. 10 pontos altos na argola, pulo 1, 2 espaços, faço uma sequência de 5, deixo um espaço sem trabalhar. Inicio fazendo 10 pontos altos e vou fazendo até esse último espaço. Antes de iniciar essa parte dos pontos baixos, antes dessa ponta, eu retorno. Então, finalizei esse último espaço com os 10 pontos altos. E aqui, como eu tenho um ponto baixo a mais, eu também vou fazer um ponto baixo a mais. Eu trabalhei 5 nesse aqui, eu vou iniciar normalmente, pulo 2 espaços, inicio no terceiro, faço 5 pontos baixos. Como eu fiquei com 2 espaços, eu vou fazer mais um, então, eu vou ficar no total de 6. Esse aqui não vai interferir na parte do bico. Eu pulo esse espaço e agora nessa parte da ponta eu vou precisar fazer 12 pontos altos, tá bom? E ao invés de 10 que eu venho trabalhando nas laterais, eu vou fazer um total de 12. Finalizei então os 12. Agora eu pulo 1, 2 no terceiro espaço, inicio fazendo os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, e nesse também, como eu tenho 10, eu vou ficar com 6. Então, sempre eu preciso, indiferente de quantos pontos eu tenho na carreira anterior, eu pulo 2 espaços, inicio no terceiro espaço, eu vou fazendo pontos baixos até eu ficar com um espaço aqui no final. Essa é a regra dessa parte. Laço, e agora eu vou iniciar com 10 pontos altos nas argolas. Somente no canto eu vou fazer 12. Então, eu faço 10 pontos altos nas argolas. Aqui eu pulo 1, 2, no terceiro espaço, inicio fazendo ponto baixo, até ficar um ponto baixo sem trabalhar. Então, aqui eu vou ter 7. Aqui onde eu tenho 11 da carreira anterior, eu vou ficar com 7 pontos baixos. Então, vai ser feito dessa maneira, sempre se atenta. E aqui, nesse último, eu vou ficar com 6 pontos baixos, como eu tenho 10 da carreira anterior. Chegando aqui nesse canto, eu vou fazer 12 pontos altos na argola. Aqui nas laterais, a mesma repetição também, se atenta certinho, sempre pulando 2 espaços, iniciando no terceiro. Ó, eu tenho 1, 2 espaços, no terceiro inicio fazendo pontos baixos, até me restar um espaço aqui no final, tá bom? Por toda parte, aqui sempre nas argolas 10, somente aqui nos cantinhos que eu vou fazer 12. Faço até o final, chegando nessa última argola, eu retorno para explicar como que eu faço essa parte final. Finalizando, então, essa parte, eu fiz em cima do último espaço de 6 correntes, eu fiz 10 pontos altos. Notem que ele fica uma base bem retinha, ó. Conforme eu fui dividindo os pontos, ele ficou uma base reta. 10 pontos altos, agora eu cheguei no último espaço dos pontos baixos da carreira anterior. Normalmente, eu pulo 2 espaços e venho fazendo ponto baixo, e nessa parte eu faço ponto baixo em cima de cada um até o último. Essa parte é um pouquinho diferente. Então, eu faço até o último espaço de ponto baixo, ficando dessa maneira. Agora, eu corto
e arremato o meu barbante. Como eu vou usar a outra cor, eu vou cortar, arrematar e volto com essa cor salmão que eu estou utilizando no meu trabalho. Finalizei então aqui dessa parte e eu venho aqui nessa outra ponta porque eu preciso trabalhar do lado direito do meu trabalho. Eu fiz do lado direito esses pontos altos com os pontos baixos e aqui eu volto do lado direito com a outra cor. Eu vou fazer normalmente. Nessa parte, eu coloco aqui em cima do primeiro ponto baixo, prendo com ponto baixíssimo, faço uma corrente para dar a altura do meu primeiro ponto baixo, já coloco essa ponta lá para trás, para poder ir arrematando. Eu vou trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto baixo, dessa maneira, deixando um espaço sem trabalhar lá no final. Então, eu vou fazendo os pontos baixos. Notem que eu fiquei com esse último espaço sem trabalhar. Laço, agora eu vou trabalhar ponto alto duplo em cima desses pontos altos da carreira anterior. Dou 2 laçadas na agulha e vou trabalhando, pegando por trás dos pontos altos. Venho em cima desse primeiro, coloco a minha agulha lá por trás, ó, passo ela pra frente. Laço, ó, eu vou passar em cima desse ponto alto lá para trás. Agora, eu pego uma laçada e vou tirar, ó, eu tenho 4 argolinhas, eu vou tirar 2, 2 e 2. Formei o meu primeiro ponto alto duplo. Agora, faço uma corrente novamente. Laço 2 vezes a agulha, venho em cima do próximo ponto alto, colocando minha agulha por trás, nesse espaço, e volto ela para trás, ó, de trás para frente, e agora eu volto ela lá para trás. Puxo a laçada e tiro de 2 em 2 o meu ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas na agulha e vou fazer mais um para vocês entenderem. Vou fazer mais um para ficar bem claro. Coloco a minha agulha por trás, passo para frente, ó, eu laço esse ponto com a minha agulha e passo lá para trás, somente nesse ponto alto. E agora, eu tiro normalmente, de 2 em 2. Uma corrente e vou fazer esta mesma repetição. Notem que vai ficando um relevo, como eu vou pegando o meu ponto alto por trás. Eu vou fazendo até o último, finalizando esse último, esse 10º retorno. Fiz, então, um total de 10 pontos altos duplo. Agora, sem nenhuma corrente, eu vim aqui em cima desses pontos baixos. Pulo o primeiro espaço e venho no segundo e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Notem que eu vou ficar esse último espaço sem trabalhar. Ficou dessa maneira com 2 pontos baixos. Agora, sem nenhuma correntinha, eu laço 2 vezes e inicio fazendo os pontos altos duplo em cima de cada um da mesma forma que eu expliquei. Qualquer dúvida que surgir, volta ao vídeo para entender certinho como que é feito esses pontos altos duplo, pego por trás, para poder ficar um relevo em cima dos pontos altos da carreira anterior, tá bom? Trabalho o mais leve possível para não dar dor nas mãos, para ficar um trabalho bonito também, tá ok? Vai fazendo esta mesma repetição e aqui nessa parte eu pulo um espaço, vou no seguinte e faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e deixo o último sem trabalhar, sempre 2 pontos baixos aqui. Eu vou fazendo esta mesma repetição. Quando fizer esse último bloquinho, antes de iniciar essa parte dos pontos baixos, antes da parte do cantinho, eu retorno. Finalizando, então, esse último bloco, conforme eu expliquei, antes do bloco da ponta, do cantinho do meu trabalho, finalizei com os pontos altos duplo. Aqui, eu tenho um ponto baixo a mais. Eu vinha pulando um espaço e iniciando no próximo. Aqui, eu vou pular 2 espaços e vou no terceiro ponto baixo, no seguinte ponto baixo. Então, essa carreira é muito importante, eu preciso ter 2 pontos baixos nessa parte entre os pontos altos duplo.
Então, eu preciso fazer dessa forma. Aqui eu vou pular 2 e venho fazendo 1, 2 pontos baixos. E aqui no final eu tenho um espaço. Agora, eu laço normalmente, fazendo ponto alto duplo, e vou trabalhar normalmente em cima desses 12, que aqui no canto eu tenho 12 pontos altos. Faço os 12, nessa parte também eu vou pular 2 e vou fazer 1, 2, ficando com espaço. Quando eu finalizar essa parte, eu retorno para explicar como que eu vou fazer nessa parte onde eu tenho um ponto baixo a mais. Então, finalizei todo os 12 pontos altos duplo aqui nessa parte do canto e venho normalmente. Aqui eu tenho 6 pontos baixos, eu pulo 1, 2 e no terceiro vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo e fiquei com um espaço. Laço normalmente e vou trabalhar em cima desses 10 pontos altos, os pontos altos duplos, sempre separados por uma correntinha, da forma que eu expliquei lá no início como que é feito. Então, eu faço em cima de cada ponto alto da carreira anterior e chegando nessa parte, eu vou ter mais um ponto baixo diferente da parte da lateral. Então, aqui eu tenho 7 pontos baixos ao invés de 5. Então, aqui eu vou ter que fazer, eu pulo 1, 2 espaço, veio no próximo ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. Eu vou ficar com 2 espaços aqui. Não tem problema, porque aqui ele não vai ficar repuxando. Você vai ficar, então, com 2 espaços no início e 2 espaços no final. O importante é ter 2 pontos baixos entre um bloco e outro de pontos altos duplo. Faço, então, 2, vou ficar com 2 espaços e inicio normalmente trabalhando os pontos altos duplo em cima desse bloquinho de 10 pontos altos da carreira anterior, por toda essa parte, sempre se atentando, deixando 2 e fazendo 2 pontos baixos. Aqui nessa parte, eu vou ficar com, eu deixo 2 e venho 1, 2 e fico com espaço de 1. O importante é pular 2 e fazer 2 pontos baixos. Quando finalizar, eu mostro para você como que ficou, que ele vai ficar retinho o trabalho. É necessário fazer essas alterações, essas modificações, conforme o cálculo que eu fiz para dar certo a parte do bico. Então, você faz certinho do jeito que eu estou explicando para dar certo no final. Tá bom? Então, aqui também eu vou fazer normalmente os 2 pontos baixos e como eu tenho 12 pontos altos nessa parte do cantinho, eu vou fazer 12 pontos altos duplos, sempre separados por uma correntinha e inicio a parte da lateral normalmente até o final. Chegando nesse último, eu vou fazer os 10 pontos altos duplos, sempre separados por uma correntinha, e aqui eu pulo 1, 2 espaços e vou fazendo, eu só vou explicar essa parte do final. Vou fazendo ponto baixo até esse último. Finalizo, corto, arremato meu barbante e a próxima carreira eu vou voltar com essa cor mais escura, tá ok? Finalizei então toda a parte com os pontos altos duplos, pontos baixos. E vou mostrar aqui para você como que ele ficou retinho, ó. Na próxima carreira da parte do bico, ele vai ficar mais retinho ainda. Notem que ele não fica repuxando, ele não fica embabadado da forma que eu fiz a contagem dos pontos, ó. Aqui sempre 2 pontos baixos e aqui os pontos altos duplo. E chegando aqui no final, eu fiz os pontos baixos e finalizei com ponto e finalizei fazendo o arremate. Agora, eu volto com a cor mais escura, que no meu caso é o caqui escuro, e vou iniciar do lado direito também. Já coloquei o barbante na agulha e venho em cima desse primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e venho para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Já estou com o barbante na agulha e venho bem em cima desse último e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo,
para ficar certinho o meu canto. Agora, eu venho ponto baixo, no seguinte, ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Eu vou deixar um espaço sem trabalhar e venho trabalhando. Agora, eu vou trabalhar nesse espaço de uma correntinha entre um ponto alto duplo e outro da carreira anterior. Venho nesse primeiro espaço e vou fazer um ponto baixo. No seguinte, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer picô agora. 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira pegando as duas argolinhas e faço um ponto baixo. Formei um ponto baixo com picô. Venho para o próximo espaço de uma correntinha, um ponto baixo e um picô, que sempre será 3 correntes. Eu volto aqui na primeira pegando as duas argolinhas e faço um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo com picô. Então, vou ficar numa sequência de 4 pontos baixos. O primeiro, eu faço somente o ponto baixo, e o segundo, o terceiro e o quarto, eu vou fazer o ponto picô em cima. Venho nesse próximo espaço de uma corrente, faço um ponto baixo, e agora eu vou fazer a parte do bico do meio do meu bloquinho. Eu vou fazer 5 correntes. Se você quiser ele mais comprido, com uma ponta maior, você pode estar colocando 6, 7 correntinhas. Eu fiz 5, volto no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Então, essa ponta vai ficar a ponta central. Venho nesse próximo espaço de uma correntinha, um ponto baixo com picô. O picô sempre será 3 correntinhas, eu volto na primeira e faço um ponto baixo. Venho para o próximo espaço, um ponto baixo. Se você achar que estou fazendo muito rápido, volta o vídeo, porque é a mesma repetição, pontos baixos com picô, conforme expliquei aqui no início. Picô novamente. Próximo espaço, um ponto baixo com picô. E aqui, ó, notem que depois dessa ponta, eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos com picô. E da mesma forma que eu iniciei, eu vou fazer nesse último espaço um ponto baixo apenas, sem o picô. Venho nesse espaço onde eu tenho as duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo entre uma e outra. Onde eu tenho os 2 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo. Venho nesse espaço, já inicio o próximo bloco. Nesse espaço de uma correntinha entre um ponto alto duplo e outro, eu vou fazer um ponto baixo apenas. No próximo, ponto baixo com picô. Então, você vai fazer a mesma repetição que eu fiz nesse bloco, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer sempre trabalhando nesse espaço de uma correntinha. No primeiro, eu vou fazer um ponto baixo apenas. E vou fazer no seguinte, 1, 2, 3 pontos baixos com picô. Nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo, 5 correntes e volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Inicio fazendo os pontos baixos com picô. 1, 2, 3. No último espaço, eu vou fazer um ponto baixo apenas. Venho aqui onde eu fiz os 2 pontos baixos da carreira anterior, entre um e outro, eu vou fazer um ponto baixo e inicio fazendo esta mesma repetição. Eu faço esta mesma repetição até eu chegar nessa ponta, nesse cantinho que eu tenho 12 pontos altos, aí eu retorno. Finalizando, então, essa parte, notem que ele ficou certinho, olha, não ficou embabadado, não ficou repuxando. Se você fez da forma que eu expliquei desde o início, ele vai ficando retinho o meu trabalho. Aqui eu cheguei, eu fiz o último bloco normalmente, e aqui onde eu tenho os 2 pontos baixos, eu fiz um ponto baixo. No canto, eu tenho 12 pontos altos duplo, que eu fiz um aumento para ficar melhor na parte do canto. Eu vou fazer normalmente, só que eu vou ter um ponto baixo com picô a mais. Aqui eu tenho a parte do bico, 3 pontos baixos com picô e o último sem picô. Eu inicio nesse primeiro espaço um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo com picô. Eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos com picô. Então, aqui eu fiz
um ponto baixo sozinho, sem o picô, 1, 2, 3, 4 pontos baixos com picô, e aqui nesse espaço eu entro e faço um ponto baixo, 5 correntes, e volto no mesmo espaço, um ponto baixo. E vou fazer esta mesma repetição. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos com picô, e nesse último espaço eu faço um ponto baixo apenas. E já inicio outra parte normalmente. Um ponto baixo entre um ponto baixo e outro da carreira anterior. E aqui eu trabalho normalmente, um ponto baixo, 1, 2, 3 com picô, aqui no meio faço um ponto baixo, 5 correntes, igual eu fiz nessa lateral. A única diferença que eu vou ter ponto baixo com picô a mais vai ser nessas pontas, então, nessa ponta e nessa outra. Tá bom? Se atenta a essa parte. E nas outras partes eu trabalho normalmente aqui e nessa outra lateral também. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto baixo para cada até esse último, da mesma forma que eu iniciei aqui do outro lado. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Finalizo o meu trabalho nesse último, corto e arremato o barbante, está finalizado o tapete do pé da pia. Eu volto mostrando como que ele ficou certinho e como que eu vou fazer a aplicação da cabeça e das orelhas. Chegando aqui no final, eu finalizo então com os pontos baixos da mesma forma que eu iniciei aqui, vou ficar com 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, quando eu fizer esse último bloquinho com os pontos baixos com picô, a ponta, normalmente eu retorno para dar uma explicação como que eu vou finalizar e como que eu vou fazer esse acabamento dessa parte e da parte de dentro do tapete do pé da pia, tá bom? Faz toda essa parte, aí eu retorno. Então, eu finalizei com os pontos baixos da mesma forma que eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos nesse início, eu finalizo com 4 pontos baixos também. Vou fazer uma correntinha e vou trabalhar pontos baixos nessa lateral. Vou entrar aqui nesse espaço, um ponto baixo. Venho para o seguinte, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Vai ficar dessa maneira. Agora, eu tenho esses bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Dessa forma, e nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo também. Eu vou fazendo esta mesma repetição até essa ponta e eu retorno. Ficou dessa forma, fui trabalhando os pontos baixos, chegando aqui no final. Eu fiz um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aqui eu fiz um ponto baixo nessa corrente e um ponto baixo em cima dessas 3 que formam o ponto alto. Agora, eu vou trabalhar essa parte de dentro do pé do vaso. Eu vou trabalhar com pontos baixos nessa parte, aí eu tenho essa parte também. Virando um pouquinho aqui, notem que eu tenho esses pontos altos de lado. Eu fiz esse último ponto baixo, eu vou fazer uma corrente e venho nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Para ficar bem certinho a parte dos cantos. Agora, eu venho nesse ponto alto de lado e vou trabalhar 2 pontos baixos em cima dele. Venho nesse próximo ponto alto, 2 pontos baixos. Dessa forma. E vou trabalhando 2 pontos baixos em cima de cada ponto alto até esse penúltimo. Quando eu chegar nesse penúltimo, eu retorno, deixo esse último sem trabalhar por enquanto. Feito, então, até esse penúltimo, vou fazer nesse último também, eu vou fazer 2 pontos baixos em cima dele. Dessa forma. Agora, eu cheguei nesse cantinho, que eu termino essa parte da lateral, inicio essa outra parte. Fiz, então, os 2 pontos baixos, eu venho em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Em cima do próximo, um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. E aqui, entre um bloquinho e outro, eu sempre vinha fazendo uma correntinha. Eu vou pular essas correntinhas, ó. Fiz um ponto baixo em cima desse ponto alto,
Pulo a correntinha e venho em cima do ponto alto, um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo e no próximo, ponto baixo. Pulo a correntinha e já inicio fazendo a mesma repetição, ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior, por toda essa parte, até eu chegar nesse último bloquinho, eu retorno. Ficou dessa forma, ó. Ele fica bem retinho, bem esticadinho, pulando essa corrente. Agora, eu fiz até o último bloquinho, um ponto baixo em cima de cada ponto alto, e vou trabalhar essa parte da mesma forma que eu fiz ali do outro lado. Venho, viro aqui de lado, e venho direto em cima desse ponto alto, e vou fazer um ponto baixo e mais um. Dessa forma, venho em cima do próximo, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vou fazendo esta mesma repetição até esse último. Finalizando, então, toda essa parte com os pontos baixos. Em cima desse último, eu faço uma corrente, venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto. Na correntinha, nessa parte, eu trabalho um ponto baixo em cima da correntinha. Até eu chegar aqui no final, antes de finalizar essa parte, eu retorno. Aqui nesse cantinho, eu vou fazer um ponto baixo em cima desse, um ponto baixo em cima desse, e um aqui. E agora, eu finalizo com um ponto baixíssimo, dessa forma. Baixíssimo, corto e arremato o barbante, está finalizado o nosso tapete do pé do vaso. Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários que assim que possível eu estarei te respondendo, te ajudando, tá bom? Agora eu vou mostrar como que eu vou fazer a localização da cabeça. Então, a cabeça com as orelhas e o laço, conforme eu expliquei nas videoaulas anteriores, eu vou localizar aqui. Notem que eu tenho essa parte, eu tenho esses pontos, essas carreiras de bloquinhos de pontos altos, separados pelas correntinhas, né? Então, eu vou colocar essa cabeça bem nessa parte, bem em cima dessa primeira carreira, ó. No meu caso, vou fazer dessa forma. Se você quiser fazer diferente, pode estar fazendo a seu gosto, tá bom? E aqui nas laterais, eu vou medir certinho qual a distância de cada lado, para ele ficar bem centralizado, tá bom? Mede certinho. Eu costumo colocar uma cola, passar cola aqui nessa parte da cabeça e das orelhas, e depois eu costuro. Se você está acostumado a usar cola, pode estar usando somente a cola, tá bom? Eu passo a cola para fixar certinho, localizar certinho onde eu quero deixar essa parte. Aí, depois, eu venho com a agulha de tapeceiro, com o barbante preto, e venho costurando nessa parte, nessa lateral da cabeça, pegando as duas argolinhas, chegando aqui na parte da orelha, como eu já fixei, como eu já costurei aqui nessa parte da cabeça, eu vou costurando apenas contornando toda essa parte dessa orelha, essa parte aqui em cima, e na outra orelha também eu vou fazendo a costura. Ele fica bem firme, como o laço já vai estar costurado nas orelhas, ele vai ficar bem firme, bem certinho, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa videoaula, e até a nossa próxima.